E fala aí, nação rubro-negra, vamos com esse corte do Globo Esporte de hoje, que vai mostrar todos os detalhes do pênalti que foi marcado contra o Flamengo, né? Que ainda não foi mostrado, eles vão mostrar aqui hoje, porque o Flamengo foi prejudicado, tá? O Flamengo deixou de ganhar 2 pontos, e esses 2 pontos aí podem fazer falta lá na reta final, tá? Então vamos aqui com esse vídeo, se você gostar, deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro que interessa. No Maracanã, líder Flamengo até saiu na frente no placar, mas acabou deixando o Grêmio empatar. Mas esse resultado aí manteve o Flamengo na primeira colocação. Maracanã é assim, vale tudo por um flash, ainda mais na era dos seguidores. No entanto, a professora Ivone botou os influenciadores de plantão no bolso. Veio de Minas Gerais com um cartaz bombástico. Largou o Fluminense para virar Flamengo. E foi no ano passado, hein? E agora mais ainda com o Felipe Luiz, que eu sou apaixonada na responsabilidade, na competência dele, na inesgotável fome de gols. Ficou mais fácil torcer para esse Flamengo capaz de fazer 8 no Vitória. Dono de uma sequência de 6 vitórias. O 7º jogo seria contra o Grêmio. Prato cheio para os sósias de um passado de futebol também vistoso. Sim, com fraturas. Aparentemente, a euforia da arquibancada não contagiou o time do Flamengo no jogo de ontem. Independente das 6 vitórias que a gente vinha, a gente sabe que o campeonato é muito difícil, a gente esperava um Grêmio já muito forte defensivamente. Eufemismo, figura de linguagem para suavizar a expressão retranca. O Grêmio de Mano Menezes veio ao Rio de Janeiro com 11 jogadores atrás da linha da bola. Foi um primeiro tempo de ataque carioca contra a defesa gaúcha. Teve choque acrobático. Nesse lance, o zagueiro peruano Noriega tirou o doce da cabeça do Pedro. O toque contra! Escanteio pro Flamengo bater! Nesse aqui, o centroavante do Flamengo tocou na bola na pequena área, mas parou no Thiago Volpi. Volpi defende cara a cara o que seria o primeiro gol do jogo! Quando o Pedro superou o goleiro do Grêmio, o estreante Noriega apareceu de novo, em cima da linha para salvar. O Flamengo cercava a área e o torcedor pedia: dá no gol, filho! Dá no gol, dá no gol, dá no gol! O time obedeceu, finalizou, hein? 21 vezes contra 6 do Grêmio. Mas a única finalização perfeita aconteceu após essa tabela do Arrascaeta com o Pedro. Arrascaeta tabelou com o Pedro, Arrasca bateu! 12º gol do Arrasca nesse Campeonato Brasileiro. O Flamengo contra-ataca de pé em pé. Arrascaeta, Pedro, Arrascaeta, bola pro fundo do gol, sem chance pro Volpi. O Flamengo manteve o ímpeto e partiu para fazer o segundo. A falta cobrada pelo De La Cruz passou perto. E nesse cruzamento do Ayrton Lucas, o Léo Pereira subiu muito. A torcida vibrou por 2 segundos, até entender o que o Thiago Volpi tinha feito. A segunda defesa espetacular desse domingo. Alguma foi mais difícil? Eu acho que a cabeçada do Léo é mais difícil, porque me pega no contrapé voltando, né? A do Pedro é uma boa defesa também, mas eu acho que a do Léo é mais difícil. Não bastassem os 2 milagres com as mãos, o Thiago Volpi também teve a chance de mostrar que é bom com os pés. Ele sempre foi conhecido por bater bem pênaltis. E essa chance apareceu aqui no Maracanã, para frustrar quase 70 mil torcedores. Foi após um lançamento para o Pavon, que tentou cruzar a bola, mas foi impedido pelo braço esquerdo do Ayrton Lucas. Pênalti. Tocou no antebraço esquerdo do lateral do Flamengo. O Thiago Volpi não pensou 2 vezes. Pegou a bola e fez o 16º gol da carreira, todos de pênalti. Rossi nem sai na foto, ele deslocou certinho, festa da torcida tricolor do Maracanã e em todo o Brasil. Eu sempre falo, eu não quero ser catalogado como o goleiro goleador, é um plus que eu tenho, que eu gosto de assumir essa responsabilidade, mas o mais importante, e até te agradeço por mencionar, são as defesas que foram no jogo, que esse é o meu papel principal. Caiu do céu aquele pênalti ali, porque talvez se a bola passa pelo Ayrton, a bola talvez não ia dar em nada, mas deu azar ali, azar para nós e a sorte para eles. Após sofrer o empate, sem o Arrascaeta e o Pedro em campo, o Flamengo não conseguiu criar mais nenhuma chance de gol. Fomos muito superiores, tivemos muitas chances de fazer gol e num lance difícil, duvidoso, acabaram empatando. Foi um jogo onde realmente merecíamos vencer, merecíamos um resultado melhor. Infelizmente não veio e levantar a cabeça, pensar na próxima. Uma coisa boa nesse empate aí foi a volta do De La Cruz. Ficou 1 mês parado, né? Ficou 77 minutos em campo e vai ganhando rodagem depois de toda aquela confusão que motivou até demissão na chefia do departamento médico do clube.
E o empate do líder isolado Flamengo não foi de todo ruim também, porque o Palmeiras, que tem um jogo a menos e poderia ter encostado na vice-liderança, empatou o clássico com o Corinthians, aliás. Bom, eu nunca tinha visto Filipinho descer a lenha no árbitro na coletiva, e eu concordo com tudo que o Felipe Luiz falou. A gente vai falar aqui da parte técnica, mas a gente já fala, e não tô falando do Flamengo não, tá? Que o Felipe ele usa pros dois lados, a referência. Que o árbitro, Paulo César o quê, Bigode? Zanovelli, horroroso. Um dos piores que a gente tem aqui. O Fernandão, o cara parou o jogo todo. Tudo que a gente vê da International Board, de não sei o que, é o seguinte, deixa o jogo rolar. Quanto mais tempo de bola rolando, melhor. Pô, o cara vem, picota o jogo. Foi um saco pra ver o jogo ontem, um saco. Pros dois lados. Enfim, mas Flávio Amêndola, independentemente de arbitragem, o Flamengo teve aqui boas chances, salvas em cima da linha, o Volpi teve uma grande tarde, e faltou competência também pro Flamengo naturalmente, porque o Flamengo é muito melhor do que o Grêmio, com todo respeito. Boa tarde. Concordo plenamente com você, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está em casa acompanhando a gente, uma ótima semana para nós. Fernandão. Boa tarde, meu irmão. Eu achei que faltou capricho, faltou um pouco mais de, não sei, talvez concentração na hora de definir o jogo. O Flamengo foi dominante. Tanto que a única bola que foi no gol do Flamengo foi o gol do Thiago Volpi. O Grêmio não finalizou na meta do Rossi. Agora, um primeiro tempo em que o Flamengo teve muita dificuldade, eu também estava lá no Maracanã ontem, acompanhando esse jogo, trabalhando, e o Grêmio muitas vezes, sem a bola, fazendo uma linha de 5, e no primeiro tempo, em alguns momentos, uma linha de 6, com o Dodi saindo da faixa central do campo e fazendo lá pelo lado direito. Então isso gerou muita dificuldade ao Flamengo. O Flamengo não conseguiu encontrar os espaços. Na reta final do primeiro tempo, conseguiu fazer uma pressão. Teve esse lance do Pedro que o Volpi defende. Depois teve, na sequência, uma outra jogada também. E aí, no segundo tempo, não. No segundo tempo, a gente viu um Flamengo muito mais dominante. Eu, pelo menos, vi. Um Flamengo mais intenso, um Flamengo mais inspirado e criando oportunidades. Começou a achar o espaço. Faz o gol com a Arrascaeta, que esse cara é um deboche, como diria o João Guilherme. E não é só porque ele me segue, não, e porque eu sou fã dele, mas, assim, a finalização dele, são poucos que fazem no futebol brasileiro. Que tem essa calma para dar com qualidade, com categoria, para tirar o goleiro da jogada. E a gente que estava no Maracanã ontem, a gente ali na tribuna da imprensa, foi mais bonito do que vendo pela imagem da televisão, porque foi realmente uma tacada de sinuca. E aí depois o Flamengo continua criando oportunidades, tem a chance com o Léo Pereira, que aí o Volpi vai muito bem, mas acho que faltou um pouquinho de atenção para pegar esse rebote. Depois teve mais um outro lance de perigo, e aí tem o fatídico lance em que a bola toca na mão do Ayrton Lucas. A gente vai entrar nessa polêmica aí daqui a pouco, eu vou expressar minha opinião depois, mas eu achei que o Flamengo desperdiçou 2 pontos. Desperdiçou 2 pontos, porque para quem briga pelo título brasileiro, tudo bem que a gente tá falando do Grêmio, que é um time que tem camisa, tem história. Mas não tá jogando bola esse ano. Não tá. E o time é muito fraco. E nem jogou ontem, O time é fraco. O time é fraco individualmente, coletivamente. Talvez o melhor nome para mim do Grêmio ontem tenha sido o zagueiro Noriega, que na verdade não é nem zagueiro, que é volante, fez a estreia dele, do lado do Kahneman, muito bem dentro do jogo. E agora não ficou tão ruim por conta do empate do Palmeiras, mas o grande vencedor dessa rodada da parte de cima, sem dúvida alguma, foi o Cruzeiro. Conseguiu tirar uma certa vantagem do Flamengo e passou o Palmeiras. Mas também não é nenhum motivo para se desesperar, não, pelo contrário. Acho que a gente continuou vendo coisas boas, mas faltou aquilo que a gente já vinha falando lá há algum tempo. Faltou ter um pouquinho mais de capricho na hora de finalizar. Não sei se o Instagram do Renato Maurício Prado é aberto ou fechado, mas eu o sigo. E ele fez um texto muito maneiro, já à noite, sobre o jogo do Flamengo de ontem, que, não vou me lembrar exatamente, que já era tarde, mas no sentido de, Fernandão, que falta um pouco desse ímpeto. E aí não é comparação, é só usar como referência, de 19, que assim, 0-0 não tá bom, 1-0, vamos pro 2. Tô falando com responsabilidade, né? Não é você tá tomando sufoco, fazer 1-0 e sair igual maluco. Como ontem, o Flamengo foi muito superior ao Grêmio, mas parecia que faltava aquele... Não sei. Eu acho que pro torcedor ficou um gosto de decepção muito grande, porque se esperava, né, uma festa absurda, patrocinador, festa, Alexandre Pires, Bruno Cardoso do Sorriso Maroto, o outro lá, o GG da Bahia, festa, não sei o que, lançamento de camisa. Só que assim, o bom mesmo, sabe o que é? 3 pontinhos.
GV, eu concordo em parte com você. Boa tarde, vai boa passar tarde pano, pra vou tacar galera esse de microfone casa. na cabeça dele hoje. Não, é porque o Flamengo tinha a total responsabilidade de vencer. Grandes poderes, grandes responsabilidades, é verdade. Se essa bola entra aí, é placa, tá? Pô. Se essa Saul, cruzamento do beijinho de canela, pegou na tíbia. Não, mas acertou. E o Pedro já tinha dado, ó. Só que o Flamengo fez o que se esperava dele com relação à parte da intensidade. Empurrou o Grêmio para o seu campo de defesa, buscou encontrar os espaços, só que o Grêmio foi eficiente. Principalmente quando ele dobrava as marcações do lado do campo para o Flamengo não ter superioridade como teve em alguns momentos. E um ponto importantíssimo que às vezes passa despercebido, o Grêmio errou muito pouco na construção do jogo, principalmente na sua defesa. Para a gente recordar um pouquinho, lá contra o Vitória, o Flamengo fez 2 gols em 7, 8 minutos, com 2 erros de construção. É óbvio que o Flamengo ajuda isso a acontecer, ele induz o adversário a seguir por um caminho e pressiona, só que o Grêmio não correu esse risco. O Mano Menezes, um cara malandro, ele não vai dar ao Flamengo a oportunidade de roubar a bola no seu campo de defesa para estar mais próximo do seu gol. O Grêmio não correu esse risco e marcou muito bem. O Arrascaeta, quando conseguiu um espaço para jogar, fez o que fez. O nome disso é tacada de golfe. Para quem não sabe, quem nunca viu o jogo de golfe, isso é uma tacada de golfe sem pressa, sem nada, aquela que está pertinho do, não, impressionante. Do buraco. Lá ele, aquela tacadinha. Mas, GV, tem dias que as coisas não acontecem. Mas assim, o Flamengo jogou bem, a gente não está questionando performance. É isso aí. Só que assim, a gente está questionando que futebol são 3 pontos. E faltou. Para mim, a sintonia fina para finalizar. E eu acho que até em termos de chances criadas não foi o que a gente esperava. Até porque o Grêmio se defendeu muito bem. E o Flamengo não estava tão inspirado assim. O Flamengo chegou pra caramba também. Tá igual o outro lá. O Flamengo chegou 300 vezes. Chegou, GV. O Volpe fez 5 defesas. Mas não teve chances claras de gol, a não ser naquela cabeçada do Léo Pereira e nas 2 chances com o Pedro. Não teve as chances claras de abafa, de bola na trave, daquele jogo em que o adversário não consegue respirar. E isso acontece também, até porque o Grêmio se defendeu muito bem e não tinha tantos jogadores inspirados nesse dia. O Plata, que é um cara importantíssimo pro Flamengo, não estava tão inspirado no dia de ontem. Nem o Lino. O Luiz Araújo entrou também em um dia que não estava inspirado. Isso faz diferença. Mas o Luiz, ele tem isso, né? Ele entra no jogo, ele arrebenta, no outro ele toma 5 decisões, as 5 erradas. Tem que chutar, ele toca, tem que tocar, ele corta, tem que cortar, ele chuta. E aí, faltou também, apesar de eu ter achado que o De La Cruz jogou muito bem, eu achei que ele jogou com um cara que está muito tempo parado, ter a mobilidade, a desenvoltura, a construção que ele teve, a intensidade de chegar e voltar, participou muito bem, mas eu acho que faltou o Jorginho. O Flamengo, nesses últimos jogos, se acostumou a esse refino técnico, esse cara que faz a bola correr, que consegue fazer o jogo andar com um toque só na bola, que conduz muito pouco, faz o time andar. E com a presença dele, o Saul chega um pouco mais na frente. Pareceu que ontem o Saul era mais primeiro para deixar o De La Cruz com essa mobilidade ofensiva chegar e voltar, e ele ficou um pouco mais centralizado, e a gente perde um pouquinho, né? O Flamengo, desculpa. O Flamengo perde um pouquinho dessa qualidade na frente desse cara que consegue jogar com um toque só, que finaliza bem, que chega na área para finalizar, mas não tem terra arrasada nenhuma. O pênalti... Tem sim! Tem sim, porque esses 2 pontos podem fazer diferença. Porque eu apostei que o Flamengo era campeão com 3 rodadas de antecedência. Sabe por que não fez? Porque tem os caras que saíram do Flamengo lá no Corinthians e o Corinthians empatou o jogo e não teve mais problemas. O Corinthians ajudou o Malvadão. Agora vamos direto pra polêmica? Vamos direto pra polêmica. Vini Show, por gentileza. Lance do pênalti do Ayrton Lucas na tela, dividindo opiniões. Ó, bola no fundo, cruzou. Aí a grande discussão tentou ampliar o espaço do corpo, movimento natural, o movimento não foi natural. Hoje de manhã, às 7h30 da manhã, no nosso Só Joga em Casa, nossa live, que o Bigode faz com o Conrado Santana, esse mesmo, da Vênus Platinada, não mais, o Conrado falou o seguinte: GV, quer dizer, Bigode, eu tava só assistindo, pra mim, não foi pênalti. Porque é um movimento natural do corpo, não tinha ninguém... Enfim, analisando o contexto, como eu vi o Paulo César Oliveira, talvez o Anadini, não sei quem concordou. Que não foi pênalti? Vini, quem concordou e quem discordou? A Nadine, eu lembro dela no jogo do Vasco. Isso foi outro jogo. A Nadine estava no jogo do Vasco. A Nadine discordou que foi pênalti e o PC acha que foi pênalti. Tô falando de 2 especialistas. O PC, inclusive, falou que foi o erro da rodada. E a Nadine falou o seguinte: não foi pênalti. Nosso Conrado Santana, que falava muito de futebol, de arbitragem também, com o nosso querido André Rizek e companhia, também achou que não. Eu confesso que estava bem na dúvida, tendendo a ficar do lado do Flamengo, obviamente,
Com a explicação do Conrado hoje no nosso Joga em Casa, que o senhor participou, eu achei que não foi. Mas quero ouvir vocês. GV, eu entendo as explicações depois de ouvir o Conrado hoje mais cedo, eu até fiquei um pouco na dúvida, revi o lance algumas vezes. Ele me convenceu. Mas eu acho que... E eu queria ser convencido. Não foi nem tão difícil. Exatamente. Não foi difícil. Mas pra mim, eu gosto sempre de me colocar no lugar do outro. Se fosse contra o meu time, porra, eu acho que o árbitro fez certo. Eu acho que foi pênalti. Eu acho que tem margem pra marcar o pênalti. Entendo que pra você correr, o seu braço tem que se movimentar. Até acho que o braço do Ayrton não é um braço de ampliar o espaço do corpo, eu entendo isso, mas ali você está num momento que ele tá desacelerando. Eu acho que quando você está desacelerando, você tem que ter também um pouco da consciência, ainda mais marcador, de colocar o braço para trás. Uma fatalidade, uma pena, mas eu acho que foi pena. Deixa eu só fazer um... Vini, dá para dar um pause em qualquer lance que seja... Vamos lá, deixa rodar de novo o nosso looping aqui, Fernando. Porque uma das explicações dos especialistas, e eu não vou citar nomes, pode ser esse, o outro lance, eu prefiro o outro. O outro dá pra ver melhor. Deixa, dá o play, eu vou dar o toque aqui. Aí, nesse aí, calma aí, aí, perfeito. Um dos especialistas, árbitro também, fala que por esse ângulo, pelo ângulo de trás, dá pra ver que o Ayrton Lucas usa o braço pra expandir o espaço corporal. Dá o play agora pra mim, Vini, por favor. O braço dele tá pra trás, mano. Aí eu discordo. Eu discordo porque também. É o movimento da corrida. É isso aí. Se você for perceber quando você parou antes, a perna direita tá pra frente, o braço esquerdo também. É o movimento da corrida. Ele tá ali. E como o Flamengo falou, ele tá freando. Isso aí tá expandindo? Mas... Eu acho que não. Mas esse frame ficou bom, não tem jeito. Ficou bom esse. Eles conseguiram... Boa, Canidé. Piorar uma coisa que não era boa. Perfeito. Que era a regra do pênalti, da bola na mão ou mão na bola. Isso aí. Conseguiu ficar pior do que já era. Só que tem que haver uma regulação. Porque, na minha opinião, eu acho que tinha que marcar o pênalti. Tinha que ser porque ele não está com o braço colado no corpo e mesmo sem querer, ele aumenta o espaço o espaço corporal dele. Pra arrancar o braço, pra correr? Concordo com você, Getúlio, só que tá na regra. Pra correr assim? E mesmo que o Flamengo falou, é muito difícil você correndo, você frear e botar os braços pra muito trás, difícil. você se desequilibra. Mas o Ayrton tem que tomar um banho. Tem que haver uma regulação, GV, porque não tem jeito. E a gente vai ver lances assim que o cara não vai marcar pênalti e a pancada vai comer também, dizendo que tinha que marcar. Sabe o que o Mauro Betti falou? Que não foi pênalti também. Que não seria pênalti só se o Ayrton Lucas fosse um Playmobil. Sabe o que é Playmobil? O bonequinho que tem um cabeção assim. Fica assim, ó. Fui muito chamado de Playmobil. Por causa da sua mão, com certeza, que é aquela mãozinha do Playmobil que é assim, já viu? Não. A mão assim era tua no gol, que não conseguia encaixar a bola. Não, a minha mão assim, sabe pra quem que é, né? Ó, sabe pra quem que é a mão assim? Mas isso é gatinho ou leão? Não, é só uma fonfon mesmo. Fala, mas GV, encaixa a bola, GV. Se vem, bigode, que não é aqui, ó. É aqui, ó.